Em Quinta-feira Santa, temos o privilégio de viver este dia da Semana Santa com o Cardeal Tolentino por alguns minutos. Muito obrigado, Cardeal Tolentino, por estar connosco uma vez mais. Para mim é um gosto. E o que é que esta Quinta-feira Santa inspira a partilha dos teatros da Paixão que vem fazendo connosco? Hoje, se quisermos, o Teatro da Paixão transforma-se em Teatro do Dom, porque na celebração da Eucaristia nós faremos memória da própria instituição da ceia eucarística. E é interessante que serão lidos dois textos complementares que nos ajudam a mergulhar no sentido profundo da Eucaristia. O texto do Evangelho que se lê é o texto de São João, no capítulo 13, que conta a cena do lava-pés. Jesus está à mesa com os discípulos, a dado momento levanta-se, depõe as suas vestes, coloca uma toalha à cintura e ajoelhado perante cada um dos discípulos, lava os pés. É alguma coisa espantosa, como o próprio texto nos encarregará de assinalar. Mas aqui o importante é a própria figura de Jesus, porque as imagens valem por 1000 palavras. Este Jesus que se depõe a si mesmo da sua autoridade, do seu poder, ele que era de condição divina, não se vale da sua igualdade com Deus, mas torna-se não apenas humano como cada um de nós, mas torna-se o último dos homens, o servo de todos. E começa a lavar os pés. Na Palestina daquela época, com longas viagens a pé, por exemplo, Jesus palmilhou aqueles caminhos de Jerusalém, da Galileia, vezes sem fim, e uma das tradições de hospitalidade é quando o hóspede, o viajante, o visitante, chega à casa, oferecer-lhe água para lavar o rosto, mas também que um servo, lave os pés. É assim um rito de hospitalidade. É interessante nós pensarmos na Eucaristia como uma forma de hospitalidade. Quando lá chegamos, somos acolhidos. É um lugar de portas abertas, onde todos temos lugar, à volta daquela experiência comunitária, daquela relação que o próprio Jesus estabelece. Mas ele vai mais longe, não manda alguém lavar-nos os pés, ele próprio toma a iniciativa de lavar-nos os pés. E aí Pedro serve de alerta, dá o alarme, a dizer: há aqui alguma coisa que está bem, Senhor, tu não me lavarás os pés, porque Pedro dá-se conta perfeitamente da assimetria que aquela imagem de Jesus representa. Mas essa assimetria é a condição mesma do amor. Não há amor equivalente, não há amor medida por medida, não há amor com os pratos da balança. O amor, os pratos da balança iguais. O amor é sempre desproporcional. O amor é sempre uma forma de excedência, uma assimetria. E Pedro fica assombrado, há uma espécie de repulsa, ele não pode aceitar semelhante coisa. Mas quando Jesus lhe explica, ele diz: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. A resistência de Pedro é muito importante porque nos chama a atenção para o amor com que cada um de nós é amado. Eu diria, a desmesura de amor com que cada um de nós é amado. E depois as palavras que Jesus diz no fim desse episódio: compreendeis o que vos fiz?
É uma grande responsabilidade para nós, cristãos, 2000 anos depois, nos confrontarmos com esta pergunta: compreendeis o que vos fiz? Será que compreendemos verdadeiramente? Será que a hermenêutica daqueles gestos, e não só daqueles, de todos os outros? Ontem nós víamos aquele desfile de personagens, figuras do caminho. Compreendeis o que vos fiz? Será que nós compreendemos o que vemos e ouvimos? Será que nós compreendemos o que os nossos olhos testemunharam? Será que nós compreendemos aquilo que cada Eucaristia nós celebramos? Compreendeis o que vos fiz? Fazei o mesmo uns aos outros. Então, aquele gesto, aquela performance de Jesus no lavar dos pés aos discípulos é uma forma de hospitalidade radical, expressa pelo amor, mas também é um mandato. Nós somos lavadores de pés. Nós somos lavadores de pés. No retiro que o ano passado pregou aos nossos bispos portugueses, o cardeal de Boston, o título do seu livro era Precisam-se de lavador de pés. E, de facto, isto nós cristãos podíamos escrever num anúncio, colocar à porta das nossas igrejas e das nossas casas: precisam-se de lavadores de pés. Porque um cristão outra coisa não é do que alguém disponível para lavar os pés, para se depor a si mesmo, ao seu próprio eu, coisa tão difícil, processo que equivale ao novo nascimento, e nos tornarmos verdadeiros lavadores de pés. Mas há um outro texto que é lido também na liturgia desta tarde, e que é, de certa forma, o primeiro relato da última ceia, que nos aparece na primeira carta de São Paulo, no capítulo 11, onde São Paulo diz aos cristãos: eu transmito-vos, eu passo-vos aquilo que eu também recebi, a tradição que eu também recebi. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, tomai-o. Pegou no cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, entregue por vós, tomai-o e fazei isto em minha memória. É a essência daquilo que em cada Eucaristia nós celebramos. Não é por acaso que a Eucaristia se celebra num altar, no fundo numa mesa. E não é por acaso a centralidade que a mesa tem em todas as culturas. Há um clássico da literatura norte-americana que normalmente, quando os casais casam, se oferece, que é uma espécie de vademecum para organizar a vida familiar, e que diz: primeiro a mesa. A primeira coisa a entrar numa casa, numa família, é a mesa. Porque a mesa é o lugar onde a família se constrói. A mesa não é apenas um utensílio prático numa casa. A mesa é aquele lugar fundamental onde os laços se estreitam, onde a partilha se efetiva de uma forma sensível, de uma forma concreta. É claro, nós podemos comer à frente da televisão, podemos comer num tabuleiro em qualquer divisão da casa, mas não é a mesma coisa. Nós precisamos sentar à volta de uma mesa, porque à volta de uma mesa nós percebemos isto. O alimento é verdadeiramente um símbolo, é um pretexto, é uma expressão, porque nós alimentamos-nos uns dos outros. E à volta de uma mesa isso é muito real. Nós precisamos, mesmo sem palavras, precisamos do olhar do outro, da presença do outro, do sacrifício e do esforço que representou poder colocar aquele alimento na mesa, do amor que representa aquela partilha, sem ser preciso dizer nada. Está verdadeiramente lá tudo. Como o bebê, quando se alimenta do seio da mãe, muitas vezes ele tem
o peito da mãe na boca, mas os olhos estão fixos no rosto da mãe. Porque ele, claro, alimenta-se do leite que a mãe lhe dá, mas alimenta-se da mãe, da figura da mãe, do calor da mãe, do amor da mãe. E é esse o sentido profundo de uma refeição. Que Jesus toma aquele pão e diga: isto é o meu corpo. É um mistério, é um mistério. Que em cada Eucaristia nós celebramos de joelhos, porque é o mistério da transubstanciação, a mudança de uma realidade noutra, não só simbólica, não só figurada, uma mudança que para nós, na fé, é uma mudança efetiva. E a mesma coisa, vinho, que se torna o sangue do Senhor, é um mistério da fé, como no final do momento da consagração o celebrante anuncia. Mas, ao mesmo tempo, nós temos chaves antropológicas para perceber, para aderir com todo o coração àquele mistério. E perceber que a matéria se tornar vida, se tornar alimento, não é uma coisa extravagante. A Eucaristia é um mistério, mas não é uma excentricidade. É alguma coisa que nos entra pelo coração e pela vida dentro, porque nós sabemos o que é isso. Porque nós alimentamos-nos uns dos outros. E por isso nós não podemos viver sem Eucaristia. Este tempo para nós é um tempo muito particular da história da Igreja, que daqui a muitos séculos será recordado como um tempo que dá muito que pensar, mas nós estamos-nos a alimentar do desejo da Eucaristia. A Eucaristia continua presente, ela está a ser celebrada onde é possível, para garantir essa presença perpétua, mas a maior parte dos cristãos estão privados da Eucaristia e sentem essa necessidade, essa carência, e sentem de modo doloroso. Quantas pessoas nesta Semana Santa, chorando, dizem a falta que lhes faz a Eucaristia e o desejo profundo de entrar nesta comunhão, que é uma comunhão vital, absolutamente indispensável. Mas o desejo é já uma forma de amor. O desejo espiritual é uma forma de participação. E o acompanhamento que os cristãos fazem das Eucaristias no seu coração é certamente uma forma de ligação. Mas isso não quer dizer que é uma substituição da Eucaristia, porque a Eucaristia nada a pode substituir. Porque é esse mistério de presença, é esse mistério encarnado, em que nós tocamos o corpo que nos dá a vida, o alimento que nos nutre, que nos faz ser. Hoje nós celebramos a instituição da Eucaristia, também do sacerdócio ministerial, e pensamos que as nossas vidas também têm de se tornar teatros do dom. Também nós somos chamados a viver de forma eucarística. Há uma bela expressão que os padres da Igreja usavam para falar das assembleias cristãs, dizendo: aqueles que participam na Eucaristia tornam-se eucaristificados, isto é, tornam-se contaminados, infectados positivamente, vitalmente pela Eucaristia, e não podem não viver segundo aquela gramática da entrega de si, do despojamento de si, de tornar a sua vida um serviço, um dom, uma oferta, de aceitar que cada dia da sua vida tem de ser um alimento para os outros. A nossa vida, quando não é dada, morre. O pão que fica no saco acaba por tornar-se inútil. O pão é útil quando é colocado sobre a mesa, sobre o palco da vida, e é partido em bocados para alimentar as múltiplas fomes.
Nós, cristãos, à maneira de Cristo, somos chamados a imaginar assim a nossa vida. Porque a Eucaristia dá-nos uma nova gramática. Compreendeis o que vos fiz. É uma imagem da nossa vida que agora nós somos chamados a corresponder. Que cada um de nós se configure com a imagem do dom. O facto de estarmos agora privados de participar na Eucaristia não vai alterar essa centralidade que ela tem no contexto crente e vai-se retomar mais à frente com a mesma intensidade? Ela continua com a mesma centralidade, porque mesmo na ausência, a ausência tem um sentido. Mesmo na ausência, há uma intensificação dessa centralidade que a Eucaristia significa. Porque eu não tenho dúvidas, a maior parte dos cristãos hoje, aquilo de que sente mais falta, mais carência, é da Eucaristia. E essa carência, vivida como ausência, como privação, involuntária, reclama, porventura ainda mais dramaticamente, a centralidade que a Eucaristia tem na vida da Igreja. Porque, verdadeiramente, a teologia lembra-nos que a Igreja nasce da Eucaristia. E a Eucaristia é, de facto, o eixo central da vida da Igreja. E este momento particular da nossa história é um momento em que nós temos de viver com muita coragem, mas percebendo que de uma forma apofática, como diziam os místicos, isto é, de uma forma nua, de uma forma despida, de uma forma, aquilo que São João da Cruz dizia da subida ao Monte Carmelo, nada. Isso que cada um dos cristãos sente hoje em relação à sua prática litúrgica. Este nada, seja uma forma mística, espiritual, de união, no silêncio, abraçando este silêncio e suplicando ao Senhor que faça deste nada um tudo que só Ele sabe realizar. Permita, Cardeal Tolentino, que regressemos à cena de Jesus no lava-pés e às palavras de Pedro. Ele foi porta-voz daqueles que estavam com ele na última ceia com Jesus. É também nosso porta-voz e porta-voz dos crentes de todos os tempos pela incapacidade de compreender o gesto de amor. O amor abisma. O amor deixa-nos desconcertados, deixa-nos desarmados. E quanto maior o amor, mais o sentido profundo de que somos indignos, de que somos pobres, de que não merecemos. E esse sentimento, perante o amor abissal com que o Jesus Pascal ama cada um de nós, esse sentimento está presente em todos os nossos corações. Nós sentimos-nos mendigos, rotos, esfarrapados, de nenhuma maneira merecemos este amor. Somos o último da fila, somos os mais pequenos, os atormentados, e contudo, Jesus abeira-se de nós com este amor total. A repulsa de Pedro, digamos, é a repulsa de cada um de nós perante um amor que custa acreditar. Porque nós, habituados tantas vezes a uma vida do mais ou menos, a uma vida do 50%, do 40%, que é uma vida morna, que não é quente nem é fria. Custa-nos de repente ser confrontados com
com a radicalidade, com o extremo de um amor que é inequívoco, Eu dou-te tudo. E de facto nós estremecemos, damos um passo atrás, mas o Senhor vem em socorro da nossa timidez. O Senhor torna-nos dignos, é Ele que nos torna dignos, como o pai do filho pródigo, que cobre o filho de beijos, isto é, cobre toda a indignidade, toda a miséria, todo o pecado daquele filho foragido, cobre com o seu amor, com a sua ternura, e manda-lhe pôr o manto e os sapatos e o anel no dedo. E quem nos torna dignos, quem nos torna capazes de Deus, é o próprio Deus. E esse é também um mistério que nós experimentamos na celebração deste dia. Esse assombro e admiração diante de gestos de amor levados ao extremo no nosso cotidiano é que motiva, por exemplo, que bairros inteiros, cidades inteiras, países inteiros venham à janela bater palmas a médicos, àqueles que estão no cuidado da linha da frente. A comoção profunda que o bem é capaz de despertar no coração humano vai exatamente nessa linha. As populações do mundo inteiro que saem a aplaudir estes heróis do cotidiano, estes heróis anónimos, que nos hospitais, mas em tantos outros serviços, para garantir que a maior parte da população esteja em casa, há uma multidão de pessoas que diariamente arriscam a sua saúde e, em muitos casos, a sua vida para colocar o bem do outro em primeiro lugar. O aplauso, o obrigado, o espanto, o assombro, desperta, por um lado, uma gratidão, mas também uma chamada de atenção àquilo que a nossa vida deve ser. Por isso, o Papa, domingo passado, dizia aos jovens na homilia: reparem quem são os verdadeiros heróis. Reparem quem são aqueles que não vamos querer esquecer. Reparem quem são os que nos momentos decisivos da história do mundo contribuem verdadeiramente para fazer a diferença. Eu não tenho dúvidas que aquele que vamos recordar são eles que colocam o amor e o amor pelos outros em primeiro lugar. Cardeal Tolentino, obrigadíssimo por ter partilhado connosco estas mensagens que podemos encontrar nas celebrações de Quinta-feira Santa. Nós entramos hoje no Tríduo Pascal e é um santo Tríduo Pascal que eu desejo a todos os que acompanham esta transmissão.